Olá, eu sou a Renata Quadros e esse é o Recontando Casos, canal onde eu trago vocês aqui para a sala da minha casa e reconto um caso, daquele jeitinho que a gente gosta, com bastante detalhes e vídeos longos. Vou começar, gente, esse vídeo dando uma tarefa para vocês, que é dar um presente para mim. Qual seria esse presente, Renata? Será que a gente consegue chegar em 100 mil inscritos até o meu aniversário, dia 26 de novembro? Tem um tempinho aí, mas também não é muito tempo. Eu tô sendo bem ambiciosa nesse meu presente, né? Então, gente, para vocês que sempre estão aqui no canal, mas não são inscritos, dá essa força, clica lá no inscrever-se, dá uma conferidinha também, né? Que às vezes a gente acha que tá inscrito e não tá. Então depois vai lá ver se você tá realmente inscrito. E vamos tentar, gente? Vamos tentar? É uma coisa assim meio grande, meio ambiciosa, sim, mas eu conto com vocês e a gente vai acompanhando aí até novembro se eu consigo esse marco finalmente de 100 mil inscritos. Imagina colocar uma plaquinha lá atrás, na parede, o que vocês acham? O caso de hoje é o primeiro caso brasileiro que eu trago aqui para o canal. Ele sempre esteve aí na listinha de casos brasileiros que eu quero recontar aqui para vocês. E ele é um caso que o meu pai sempre pediu para eu contar aqui no canal. Então eu espero, pai, que você goste desse vídeo. Hoje eu tô aqui para recontar para vocês o caso da Ângela Diniz. O caso da Ângela Diniz é um caso aí amplamente já falado e discutido. Muitas pessoas já têm assim uma opinião muito formada sobre as pessoas desse caso. Inclusive tem o podcast que eu já quero recomendar de cara aqui pra vocês, o Praia dos Ossos. Eu escutei esse podcast logo quando ele saiu, se eu não me engano, lá em 2020. E ele é muito, muito bem feito, gente, porque ele traz pessoas que viveram naquela época, que participaram de toda essa história. Você quase consegue se transportar para a época, assim, para tudo que estava acontecendo naquele momento. Tem aqui no YouTube também, tá? Não precisa ser só nas plataformas de streaming, se você colocar na busca tem. E esse podcast foi aí a fonte principal que eu usei para trazer esse vídeo aqui para vocês. É claro que eu olhei outras matérias, outros vídeos, várias perspectivas das pessoas falando sobre esse caso e eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Então vamos lá, gente. Quem foi Ângela Diniz? Ângela Diniz nasceu em 1944. Ela era filha de uma dona de casa e um dentista em Belo Horizonte. Desde pequenininha, a Ângela sempre chamou atenção. Ela era aquela criança que sempre andava arrumada, penteada. E isso porque a mãe dela, a Maria Diniz, era completamente fascinada pela filha. Ela que fazia os vestidos da filha, a babá também, que a Ângela tinha na época, que ajudava aí a deixar a Ângela sempre bonita, perfeita, para ela sempre encantar por onde ela passasse. E ela ser elogiada pela beleza foi uma constante na vida dela, desde criança até quando ela foi crescendo um pouquinho mais, na juventude. O primeiro apelido que a Ângela ganhou aí na vida dela foi a moça da missa das 10. A Ângela, ela sempre ia à missa aos domingos, às 10 da manhã. E a missa era também um evento social. Era lá que as pessoas eram reconhecidas, eram vistas, e a mãe da Ângela sabia disso. Então, toda vez que a Ângela ia à missa, ela era a mais arrumada, a mais engomadinha, como cita no podcast. E diz a lenda que a Ângela nunca repetiu um vestido na missa. A Ângela, ela frequentou um colégio de freiras em tempo integral e ela recebia a visita da mãe no final de semana. É dito assim que a criação da mãe dela foi fundamental para a personalidade da Ângela, né? Para o que ela iria se tornar posteriormente. Porque a mãe, como eu falei, ela era assim fascinada pela filha, mas era assim quase que uma idolatria. Ela criava a filha para ser uma boneca, para ser sempre exaltada pela beleza, para conseguir tudo através da beleza. E é dito que a mãe da Ângela falava isso muito para a filha, né, diretamente, que ela era perfeita, que tudo que ela fazia era incrível, que ela era a garota mais bonita, que todas as outras estavam abaixo dela e colocava a filha meio que nesse pedestal, nesse lugar de ser meio que inatingível e que ela poderia fazer tudo. Eu vi em algumas fontes, né, sobre isso, assim, de que você ter esse tipo de criação com um filho, uma filha, pode ser muito prejudicial, porque realmente a pessoa pode crescer
acreditando em tudo isso, que ela é inabalável, né? E que nada mais importa do que ela própria. E existia uma linha aí bem tênue entre a mãe da Ângela cuidar dela, né, e querer o melhor para ela, e ela controlar a filha, porque ela controlava muito o que a Ângela fazia. Tudo que a filha ia fazer, ela precisava saber com quem era, se essas pessoas eram importantes ou não, com quem a filha estava conversando, quem eram as pessoas que estavam interessadas na filha. Ela queria um plano bem específico para a Ângela. E esse plano era de conseguir um bom casamento. Então existia meio que ali quase que um negócio entre a mãe, né, a Maria e a Ângela, que era as duas trabalharem ali na Ângela, como se a Ângela fosse um produto, uma empresa, enfim, e o final de tudo isso era conseguir um bom casamento. Eu vou citar muito o podcast aqui no vídeo, tá? Porque eu quero realmente que vocês vão escutar, porque eles têm, assim, áudios, né, e matérias também da época pra gente entender bem tudo como era essa época aqui, né, nos anos 60, anos 70. Na sociedade, digamos assim, na alta sociedade, tinha muito isso de quando a menina estava chegando ali 13, 14 anos, 15, era a época que ela estava sendo apresentada para a sociedade. E esse apresentada para a sociedade, basicamente, era apresentada para os homens da sociedade. Não era algo estranho uma menina de 14, 15 anos estar sendo ali observada nas festas, estar sendo ali analisada por homens de 30 e 30 e poucos anos. E era isso que estava acontecendo aqui nesse momento na vida da Ângela, né? A mãe estava tentando introduzir a filha aí para a sociedade, para esses homens. Inclusive, cita muito um baile que ela participou de carnaval, que ela estava vestida de grega. E, gente, uma coisa assim que é muito louca de escutar nesse podcast são as matérias, né, que eles leem da época, e o quanto essa coisa de sociedade, de festas, de sobrenome era importante. Eu acredito que isso ainda existe até hoje em dia, né, nos jornais, enfim. E existe também nessa questão agora das celebridades e Instagram da vida, a gente vai comentar isso durante o vídeo. Mas assim, o jeito que eles descrevem uma menina de 14 anos vestida de grega num baile de carnaval, parece, gente, que eles estão descrevendo uma mulher já feita. É bem estranho de ouvir. E nessa época aqui, o mais importante para essas meninas era o social, realmente. Era aparecer, era ganhar concursos de beleza, estarem nas festas. E o estudo ficava em segundo plano. Então, a Ângela, ela largou os estudos cedo, ela não completou. Ela largou no que seria hoje em dia o ensino médio. E ela para de estudar e vai se dedicar a esse plano, né? De ser uma socialite e tudo mais. Ela já era, né? Porque, pelo que eu entendi, a família dela já tinha, né, um dinheiro, já era conhecida ali nas festas e tudo mais. A mãe dela já frequentava essas festas da sociedade. Mas agora a mãe queria que a filha fosse aí a estrela principal, né? Bom, com 15 anos, a Ângela tem a sua festa de debutantes, que era algo muito, muito importante. E aqui, que foi no dia 12 de maio de 1960, não só ela tinha essa festa, como outras 49 meninas. Essas 50 meninas estavam sendo apresentadas para a sociedade. E era uma festa, gente, com políticos, pessoas influentes na sociedade. Era um negócio grandioso, realmente, assim. As colunas sociais falavam, né, dessa festa, quem estava lá, quais eram as roupas que as pessoas estavam usando. Era algo bem grandioso e a Ângela, ela chamou muita atenção. Ela, gente, eu não quero ser repetitiva aqui, mas quando você vai pesquisar sobre a Ângela Diniz, é o que você mais vai ouvir. Que ela era uma mulher que chamava atenção aonde ela chegava, que todo mundo ficava meio que hipnotizado pela beleza dela, e isso é desde novinha. E dependente aí do gosto das pessoas, cada um vai achar uma coisa diferente, bonita, mas das pessoas que conviviam com ela, era meio que uma unanimidade. Todo mundo sentia que ela tinha algo assim diferente. E às vezes isso não está relacionado ali à beleza física, aquela beleza que a gente vê ali em foto, e sim com a presença realmente da pessoa, né? Só que a Ângela, apesar aqui dela já estar chamando a atenção de todo mundo, ela já tinha um pretendente, que era o Milton Vilas Boas. O Milton, ele já tinha mais de 30 anos, né? Como eu falei, era bem comum aqui nessa época. E ele era filho de um ministro do Supremo Tribunal Federal, ou seja, um bom partido. Só que a Ângela, ela estava interessada em outro homem chamado Parker Gilbert.
E esse Parker Gilbert, ele era, assim, meio que unanimidade entre as mulheres da época. Diz que era um homem muito lindo, muito charmoso. E ela acaba namorando com esse Parker Gilbert, mas durou aí alguns meses. Eles terminam por telefone e ela volta com aquele primeiro namorado, o Milton Vilas Boas. As pessoas dizem que esse término provavelmente teve o dedo da mãe da Ângela, da Maria, porque o Parker Gilbert não era aí tão bom partido quanto o Milton. Nas colunas, gente, que existiam na época, que é bem importante aqui, porque eram as colunas que faziam essas pessoas serem, entre aspas, famosas. Porque elas não eram pessoas assim, digamos, elas não eram artistas, elas não eram pessoas que estavam fazendo um trabalho específico e eram reconhecidas por aquilo. Não, elas eram famosas simplesmente por serem famosas. Como a gente vê hoje em dia aqui, e muitas pessoas aí do Instagram, que a gente vê que são super famosas, mas a gente olha e fala, mas por que essa pessoa é famosa? Era mais ou menos isso. Só que aqui, o que fazia essas pessoas famosas eram o dinheiro, o sobrenome e essas aparições nas festas importantes, a beleza das pessoas, a roupa que as pessoas estavam usando. E quem deixava essas pessoas famosas eram esses colunistas, que tinham as colunas da sociedade, também no rádio, e era assim que essas pessoas ficavam conhecidas. E era mais ou menos isso que acontecia com a Ângela. Então, tudo que ela fazia, com que ela namorava, terminava, era noticiado. E ela era uma pessoa famosa. Bom, a Ângela, aos 18 anos, se casa com o Milton. E é claro que a festa foi gigantesca e totalmente noticiada e coberta em 1963. A Ângela teve 3 filhos com o Milton aí durante o casamento deles, mas é dito que esse casamento não era o que a Ângela queria para a vida dela. Primeiro porque o Milton era mais velho que ela, assim, bem mais velho, ele já estava em outra fase, né, da vida, e a Ângela era muito nova, ela queria aproveitar a vida, ela queria sair, ela queria conhecer pessoas, ela não estava gostando daquela mesmice do casamento. É dito que o marido, o Milton, tratava ela muito bem, era carinhoso com ela, mas realmente a vida ali de dona de casa não era o que a Ângela queria, não era o que fazia ela feliz. E nessa época aqui, as pessoas pensavam 10, 20, 30 vezes antes de se divorciar. Na verdade, não existia o divórcio aqui ainda, era só o desquite, né? Que a diferença é que o desquite você separa tudo certinho, mas depois você não pode se casar novamente. Mas para a Ângela não era uma dificuldade e não foi uma dificuldade decidir pelo desquite. Ela queria viver outra vida. E a partir daqui, a Ângela meio que saiu ali do controle do casamento, né, do controle do marido, digamos assim, e também ela não tinha mais o controle ali que a mãe exercia sobre ela. Nessa separação, a Ângela ficou com alguns imóveis, então ela sobrevivia aí do aluguel desses imóveis e era bastante dinheiro, então ela continuou sendo uma mulher rica, porém agora ela era uma mulher rica e livre. E muito bonita, né? Porque ela voltou a ser aquela Ângela que ela era antes do casamento. Por que que eu falo disso, né? No podcast, algumas amigas da Ângela descrevem muito isso dela antes, durante e depois do casamento, assim, fisicamente falando. Que quando ela estava casada, ela parecia uma senhora, assim, ela era completamente irreconhecível. E quando ela se separa, ela volta a ter toda aquela beleza estonteante que chamava atenção por onde ela passava. E é aqui que ela começa a ir em várias festas, né, da sociedade, ela era chamada para vários eventos e todo mundo queria estar próximo da Ângela. Muitos homens importantes queriam estar ao lado dela, serem fotografados ao lado dela. E foi nessa fase aqui que ela começa a sair com vários homens, independente se eles estavam solteiros ou casados. E um desses homens casados que ela teve um envolvimento maior foi Tuca Mendes. O Tuca Mendes, ele era herdeiro da empreiteira Mendes Júnior. Ele tinha muito, muito dinheiro. E a Ângela, ela sabia, assim, que os olhares para ela, quando as pessoas soubessem que ela era amante, não seriam dos melhores, mas ela realmente não estava ligando para isso. Ela meio que assumiu realmente essa personalidade do que eu faço o que eu quiser. Ela não estava ligando mais, ela não queria ser controlada por ninguém e nem controlada por esses olhares da sociedade ou o que iriam dizer dela. E a Ângela, ela sabia que ela era uma pessoa pública, né? Então ela não fazia nada escondido, ela não tinha esse receio
de tentar amenizar o que ela estava fazendo. Era tudo de uma forma muito transparente, muito claro. Ela não tinha nenhum tipo de receio de chocar as pessoas. Então, se alguém confrontasse, ela iria responder. E isso, dependente se fosse mulher, se fosse homem, ela tinha essa postura bem forte e assumia todas as coisas que ela estava fazendo. Então, esse relacionamento que começou aqui com o Tuca era na frente de todo mundo, gente. Todo mundo sabia que ele era casado. Eles saíam na frente de todo mundo, os eventos eles iam juntos, eles viajavam juntos, que eu não sei, gente, como que isso pode acontecer. No podcast, de novo, aqui, algumas amigas relatavam, assim, que nessa época, o adultério, principalmente na sociedade, ali na alta sociedade, era algo, assim, comum e sabido entre as pessoas e às vezes até muito aceito. Porque como eu falei aqui, as pessoas não queriam se divorciar, não queriam se desquitar, porque era o fim da vida você ser desquitada. E fora aqui na alta sociedade que teria divisão de bens, que eles iriam acabar aí perdendo dinheiro. Então, o divórcio, o desquite, né, era a última das últimas coisas. Porque a maioria das pessoas aguentavam isso aí, que eram os adultérios e tudo mais. Não tô aqui dizendo que era o caso da mulher do Tuca, tá? Mas só pra gente contextualizar por que as pessoas não ficavam chocadas, assim, de repente saber que o cara era casado e tava viajando com outra mulher. Eu não consigo imaginar isso, enfim, né? Parece que o mundo vai voltando, porque eu acho que, ó, daqui a um tempo vai estar assim de novo. Vocês ouçam o que eu tô falando, porque às vezes eu vejo umas coisas na internet que, olha, não é pra mim esse mundo, tá? Mas é claro que esse comportamento aí da Ângela, né, às vezes meio inconsequente, iria ter um resultado negativo para ela. E foi aqui, nesse relacionamento que ela teve com o Tuca, que ela saiu das colunas sociais e foi parar na página policial do jornal. Dia 11 de junho de 73, a Ângela, ela chama os pais, desesperada, para a casa onde ela estava morando. Era uma das casas aí que ela herdou na separação. Os pais moravam próximos dessa casa e quando eles chegam ali, eles se deparam com um corpo na frente ali da casa da Ângela. A mãe da Ângela reconhece o corpo que está ali no chão e era do adolescente chamado José Avelino dos Santos. Ele tinha 18 anos aqui na época e era conhecido como Zé Preto. Em alguns lugares fala Zé Preto, outros lugares fala Zé Pretinho. Eu vou falar Zé Preto porque é como tá no podcast. Esse menino, ele fazia alguns serviços ali na casa da Ângela, no terreno, né? Às vezes era vigia, às vezes era lavador de carros. Ele estava caindo na rampa ali de entrada da casa da Ângela. Ele tinha um tiro na cabeça e ele estava segurando uma faca na mão direita. Ele estava com a calça aberta e tinha alguns vestígios de sêmen na calça também. A mãe da Ângela, quando ela chega a ver essa cena, ela acaba passando pelo corpo do Avelino, né, do Zé Preto, e vai até o encontro da filha que estava dentro da casa. E a filha, ela nem espera a mãe perguntar qualquer coisa e ela já diz, fui eu. Mas o que tinha acontecido aqui? Saiu em todos os jornais nessa época, inclusive teve uma matéria que saiu, Assassinato Ângela Diniz. O que é muito irônico se a gente for pensar, que é uma matéria que iria se repetir lá na frente, só que com um final diferente. A Ângela aqui tinha 28 anos e ela estava aí nesse relacionamento com o Tuca. O advogado da Ângela foi chamado para conversar com ela e ele tinha ido até a cena ali do crime, ele olhou o quarto dela, olhou toda a casa. E quando ele vai conversar com a Ângela, ele não estava acreditando nessa versão dela, né? Que ela disse que tinha sido ela que tinha matado o menino. Ele começa a questionar algumas coisas que ele observou ali na casa, como por exemplo que existiam 2 travesseiros usados na cama e do lado da cama também tinha um cinzeiro com cigarros e a Ângela não fumava, então parecia que tinha alguém junto com ela. Ele também questionou que ele percebeu 2 marcas de bala na parede, como se a pessoa que atirou 2 vezes tão seguido, assim, que ficou quase uma do lado da outra. E que para alguém ter feito isso, a pessoa tem que ter uma força na mão, assim. E a Ângela não atirava. E foi aí que ela disse que quem, na verdade, tinha atirado no Zé Preto tinha sido o Tuca. E que ela tinha assumido a autoria para poupar a imagem do namorado, já que ele era um homem casado e com filhos. O Tuca Mendes foi chamado e ele realmente assumiu a responsabilidade. E esse caso, gente, foi um caso muito bizarro, porque ele foi tratado como se fosse um evento numa coluna social. Ninguém estava preocupado com a vítima, com o Avelino.
Ninguém dava muitas características do Avelino, o que ele realmente fazia, qual era o nome completo dele, nem a idade dele falavam direito, e às vezes nem o nome dele falavam só o caseiro, né? Tanto que esse caso foi conhecido como o caso do caseiro. A vítima não tinha nome. Quem tinha nome era a Ângela Diniz e o Tuca Mendes. No podcast você consegue perceber muito isso porque eles leem matérias da época. Então, como eram essas matérias da época? As matérias descreviam como era o Tuca Mendes, inclusive até falava que ele já tinha feito um implante no cabelo, falava que agora a Ângela deveria estar causando inveja nas outras socialites porque ela estava no centro das atenções. Como esse evento do Zé Preto ter perdido a vida tivesse sido só um infortúnio na vida deles, uma batida de carro, sabe? Ó, o casal bateu o carro ali e agora? Nossa, que chato isso. Como vamos resolver isso? Sabe? Ninguém estava preocupada com a vítima. O Avelino nem era citado muitas vezes. Para vocês verem como esse lance assim da sociedade é algo muito sujo, assim. É algo muito grotesco, sabe? É uma coisa que me irrita muito. Eu vou ter que até me segurar para contar o resto desse caso, porque essa coisa da sociedade, do sobrenome, das pessoas serem exaltadas porque tem dinheiro, isso sempre me irritou. Desde sempre, assim. Eu nasci e cresci numa cidade pequena, isso existia lá também, das pessoas serem enaltecidas porque tem um sobrenome importante. E é assim até hoje na cidade, né? E eu sempre achei isso muito vazio, sabe? Você conhecia as pessoas realmente como elas eram e sabiam que elas nem mereciam ser exaltadas, entendeu? Mas elas eram, por causa do dinheiro, do sobrenome. E aqui ficou muito claro isso, né? Escutando o podcast, a gente vê que é muito claro isso, que ninguém estava preocupado com a vítima. Tanto que ninguém sabe exatamente o que aconteceu nesse dia e ninguém nunca se aprofundou para saber. Ninguém nunca investigou realmente para saber, porque a importância ali naquele momento era apenas ver o que ia acontecer com a Ângela e com o Tuca, e que não fosse algo muito horrível, assim, sabe? Que eles conseguissem enfrentar isso e seguir a vida deles. Enquanto isso, provavelmente a família do Avelino estava tentando lidar com essa dor terrível de ter perdido ele. Tá, mas o que as pessoas acreditam que aconteceu ali na noite? Existem algumas versões, especulações, e tem a versão do Tuca. O Tuca, ele disse que ele estava ali passando a noite com a Ângela, e eles escutaram um barulho na janela. Quando ele foi ver o que era esse barulho, ele abre a janela e o José Avelino estava do lado, né, de fora. A Ângela reconhece e ela fala, é o Zé Preto. Só que nesse momento, o Tuca disse que percebeu que ele estava com uma faca nas mãos. E que o José Avelino veio para cima deles, por algum motivo. O Tuca disse que atirou uma vez para o alto para assustar e para tentar ver se ele parava de vir em direção aos dois, mas ele não parou e foi aí que o Tuca atirou no José Avelino. Mas não existe assim, muita comprovação de que isso aconteceu, porque tinha algumas coisas ali inconsistentes na cena, como eu já falei. Por exemplo, ele estar com a calça aberta e ter vestígios de sêmen na calça. O José Avelino, né, o Zé Preto, ele era canhoto e ele estava com a faca na mão direita. Então, parecia que ela tinha sido colocada ali para dar a versão aí de uma legítima defesa. Mas, como eu disse, ninguém foi a fundo para investigar. Afinal, o José Avelino não tinha um sobrenome importante para a sociedade, era um garoto negro e ficou por isso mesmo. O Tuca, ele foi julgado pelo crime aí, mas como legítima defesa, e ele pegou uma pena de 18 meses de reclusão. E ele teve aí uma sentença de 18 meses de reclusão, mas essa pena foi suspensa posteriormente. Então, pelo que eu entendi, ele nem ficou preso. E uma curiosidade é que esse julgamento ele aconteceu em 1978. E para vocês que já conhecem o caso, vocês sabem que em 78 a Ângela já não estava mais viva, né? Então, era para ela participar desse julgamento, se eu não me engano, até ser indiciada, mas ela já não estava mais viva quando o julgamento do caso do Zé Preto aconteceu. Então, sobrou só para o Tuca. Então, quando isso aconteceu, a Ângela foi muito julgada, porque as pessoas desconfiavam dessa história, elas não acreditavam que era aquilo que tinha acontecido, então outras versões começaram a surgir como especulação. A primeira versão é que os três estavam ali se divertindo, né, juntos, deu alguma confusão e acabou na morte do José Avelino. A segunda versão é que o Tuca pegou
a Ângela Diniz com o José Avelino e acabou tirando a vida dele. A terceira versão é que José Avelino tinha uma certa fixação pela Ângela e ele estava do lado de fora ali da janela se masturbando enquanto a Ângela estava com o Tuca dentro do quarto e acabou sendo pego no flagrante. E daí, né, aconteceu o que aconteceu. E essa foi a única versão dessas 3 que eu citei para vocês que foi divulgada em jornais, assim, além da versão do Tuca. Só que essa versão, por exemplo, da Ângela ter tido relações com o José Avelino e daí o Tuca chegou, enfim, para as amigas da Ângela era algo inconcebível. Por quê? Porque a Ângela era uma mulher extremamente elitista e também racista. E que ela jamais teria qualquer relação com um criado. Eu tô falando dessa forma porque foram as palavras que as amigas dela falam no podcast. E eu vou ler aqui uma frase que ela falou para o Jornal Diário em 1973, depois que isso aconteceu. Abre aspas. Não escondo que sou uma mulher desejada por muitos. Acredito que até meu ex-vigia tenha se incluído nesse todo. Admito também que não tenho preconceito racial, mas daí a dizer que eu poderia corresponder a qualquer intenção dele, chega até ser um crime. Alguns dos que fazem tal insinuação chegaram a vê-lo, ao menos em fotografia? Era feio, sem qualquer atrativo. Não era nenhum Harry Belafonte ou Sidney Poitier. Fecha aspas. Bom, é claro que depois desse acontecimento, a Ângela ficou aí no centro das atenções de uma maneira muito mais negativa do que ela tinha antes. Foi depois desse escândalo todo aí, do caso do caseiro, como é chamado, que ela resolve se mudar para o Rio de Janeiro. Ela dizia que não dava mais para morar ali em Belo Horizonte porque as pessoas estavam com medo dela. E no meio de tudo isso, ela ainda estava lidando ali com o litígio e com a custódia dos filhos. E é claro que todo esse caso prejudicou. O ex-marido, Milton, ele falava que não teria condições das crianças irem com a Ângela para algum lugar ou também irem nessa casa dela em Belo Horizonte, já que era uma casa que tinha acontecido um crime. Então, a Ângela agora no Rio de Janeiro, ela não podia ver os filhos quando ela quisesse, era bem esporádico que ela via os filhos e ela só tinha autorização para ver na casa de uns tios dela. Então, ela não poderia ficar sozinha com os filhos ou sair, fazer o que ela quisesse. Sempre tinha que ter esses tios dela junto. Segundo é relatado pelas amigas, elas falam que a Ângela entrou meio que numa fase de autodestruição aqui nesse momento, porque era um pensamento assim, bom, já que querem me ferrar tirando os meus filhos, impedindo que eu veja eles quando eu quiser, então é isso que vai acontecer, nada mais importa pra mim, e ela acabou entrando aí num caminho de autodestruição. Toda vez que ela voltava dessas visitas dos filhos que ela fazia em Belo Horizonte, ela voltava mais deprimida e mais, assim, num estágio mental, assim, muito obscuro. E é aqui nesse momento que ela acaba se envolvendo com a polícia de novo. Porque numa dessas visitas que ela faz aos filhos, ela estava ali com a filha, o nome dela é Cristina, e essa filha, ela queria muito conhecer a casa da mãe no Rio de Janeiro. E a Ângela, ela dizia que ela não podia levar e tudo mais, só que a filha ficou insistindo, insistindo. Eu vi uma entrevista da Cristina depois de adulta, tá, falando sobre isso, e ela relata isso mesmo, que ela ficou insistindo pra mãe levar ela pro Rio, pra mãe levar, e a Ângela acaba fazendo isso. Ela leva a Cristina ali de Belo Horizonte pro Rio de Janeiro. Segundo a Cristina, foi uma semana que ela ficou com a mãe no Rio de Janeiro, que foi muito legal. Ela saiu em vários lugares, ela conheceu vários amigos e amigas da mãe. Só que o que acontece é que o Milton, lá em Belo Horizonte, aciona a polícia e a Ângela é acusada de sequestrar a própria filha. E esse foi um processo que realmente foi para frente, tá? O processo seguiu e a Ângela, ela foi condenada a 6 meses de prisão pelo sequestro da Cristiana. Eu acho que eu falei Cristina, né? É Cristiana o nome da filha dela. Mas antes da data ali da aplicação dessa pena acontecer, a Ângela acabou sendo morta. Então ela não pagou por isso. E é claro que foi mais um escândalo aí para a lista da Ângela, né? Tudo que estava acontecendo em Belo Horizonte, agora ali também no Rio, esse sequestro, ela começou a se afundar cada vez mais nas drogas, nas bebidas, nos relacionamentos com várias pessoas. Parecia que ela queria ser totalmente o oposto do que as pessoas queriam que ela fosse, sabe? Aquela socialite fina e elegante que a mãe dela esperava que ela fosse,
ou de repente o controle que queriam colocar nela. Parecia que ela fazia tudo isso com uma espécie de uma anestesia, sabe? Ela entrava nesse mundo alternativo, assim, para tentar esquecer o que ela estava passando, que era essa dor de ficar longe dos filhos. Tem muita gente que não acredita nisso, né, no amor dela pelos filhos e acha que ela estava nem aí para os filhos, mas eu tô relatando para vocês aqui o que as amigas dela falam, né, que realmente toda a fachada que ela tinha, todas essas atitudes que ela estava tendo nesse momento, era realmente para esconder uma dor muito grande que ela estava sentindo, uma depressão muito grande, uma tristeza muito profunda. Então, ela não fazia mais questão de nada, assim. Ela teve mais um envolvimento com a polícia, porque a polícia recebeu uma denúncia de que existiam drogas dentro da casa da Ângela. Eles foram averiguar. Quando eles chegam na casa, a Ângela não fez questão nenhuma de esconder nada. Ela mesma entrega o papelote, era maconha, se eu não me engano, para os policiais. Então, ela não estava mais ligando para nada. E foi aqui nessa época que ela recebe o apelido de Pantera de Minas. Pantera de Minas foi um apelido dado pelo colunista Ibrahim Suede, e depois a gente já vai falar mais dele aqui, mas era dessa forma que ele falava da Ângela nas colunas sociais que ele escrevia. E é assim que ela ficou conhecida. E nesse momento a Ângela assume esse apelido de Pantera. E era o que ela fazia, ela saía na noite para caçar. Ela não escondia que ela era uma mulher que gostava de que queria o prazer. Ela chegava a falar para amigas, por exemplo, assim: olha, amiga, me fala quem é o teu marido, porque a hora que você me mostrar quem é o teu marido, ele vai estar usando saias para mim. Eu não vou falar com ele. Mas todos os outros eram potenciais presas, digamos assim, da Ângela Diniz. E isso é muito falado no podcast, porque diz que ela era uma pessoa desconfortável. No sentido assim, que os homens ficavam desconfortáveis porque ela era essa mulher que estava ali mostrando o que ela queria fazer. Ela não era uma mulher que estava ali num canto esperando ser abordada ou delicada ou qualquer coisa que estavam esperando que fosse uma mulher decente, digamos assim. Ela era o contrário. E isso fascinava de alguma forma os homens, mas também os deixavam desconfortáveis. E também desconfortável para as mulheres, porque as mulheres não queriam que ela ficasse perto dos homens que elas estavam interessadas, e, enfim, muitas tinham inveja, muitas não gostavam do comportamento dela. Então ela era aquela pessoa que chegava, além de chamar atenção e tudo mais, ela também era uma pessoa dita desconfortável. E ela não era uma pessoa grossa, uma pessoa mal educada. Não, ela era gentil, ela era agradável, as pessoas conseguiam conversar com ela por horas, ela falava com você sobre vários assuntos. Então, era esse misto de coisas dentro de uma mesma pessoa. Por isso, é dito que ela era tão fascinante. E tem um amigo que fala no podcast que diz que, nesse momento aqui, ela estava no controle, digamos assim, né? Era uma coisa que ela sempre quis e ela sempre prezou, era o controle. Então, às vezes, ela começava um relacionamento com um homem e o relacionamento durava ali 1, 2 semanas e já acabava, porque ela queria estar no controle, ela queria ter o controle de quando começar e quando iria acabar. E voltando aqui, citando aquilo que eu já falei lá sobre a mãe dela, né, que controlava tudo sobre ela, depois do casamento também, ela não queria mais nenhum tipo de controle. Bom, a Ângela, ela acaba se envolvendo com esse colunista que eu citei aqui para vocês, o Ibrahim Suede. E foi um relacionamento muito conturbado. Eles brigavam muito. O Ibrahim Suede, ele era um cara, assim, descrito como sendo de pavio curto, às vezes muito agressivo. O Ibrahim, ele sempre andava armado. E nas brigas que eles tinham, é relatado que muitas vezes a Ângela falava assim: pode me matar, me mata se você é homem, atira se você é homem. Essa é uma característica que os amigos da Ângela falam realmente dela, assim, que ela tinha essa atitude provocadora, temperamental, né? Então, ela instigava muito também esse comportamento no Ibrahim. Parecia, assim, que ela estava sempre vivendo ali num fio da navalha, sabe? Já não se importava mais com nada. Parece que ela realmente não tinha mais medo de nada. Bom, aí a gente chega no final de 1976, mais ou menos ali no final. O Ibrahim ainda estava com a Ângela, eles estavam namorando. E o Ibrahim, ele foi convidado para cobrir uma festa aí de um casal da alta sociedade paulistana.
Esse casal era do Doc Street e da Angelita Scarpa. Eles vão até a casa do Doc e da Angelita. Eles, parece, pelo que eu entendi, ficaram na casa, né, alguns dias, um final de semana, para cobrir essa festa. É dito que a própria Angelita, que era a mulher do Doca, apresentou a Ângela para ele ali nessas apresentações ali iniciais, quando chegam na tua casa, né? E já de cara, a Ângela e o Doca se deram bem. Diz que já de cara eles foram pro banheiro fumar maconha, já trocaram telefones, foi algo meio que instantâneo. Logo nos próximos meses, o Doca já estava indo para o Rio de Janeiro para passar dias lá com a Ângela. E eles começaram esse caso dessa forma. Não ficou claro para mim quando exatamente que ela termina com o Ibrahim, mas esse relacionamento dos dois acaba e a Ângela começa esse caso aí com o Doca. Quem era então o Doca Street? Doca Street, como era conhecido, tinha como nome de batismo Raul Fernando do Amaral Street. Ele nasceu em dezembro de 1934, numa família rica de São Paulo. Segundo as pessoas que conheceram o Doca na infância, dizem que ele nunca foi muito chegado nos estudos e ele aproveitava a influência da família para aparecer em festas da sociedade e ele era sempre introduzido como um homem forte do mercado de capitais. Ele morou algum tempo da vida na África do Sul e lá ele trabalhou em safaris de caça. Ele também residiu nos Estados Unidos, onde chegou a trabalhar como um secretário de um diplomata saudita. E ele sempre foi conhecido por se envolver com mulheres ricas e da sociedade. Ele marcava presença aí nas festas, nas colunas sociais também, assim como a Ângela, sempre com uma bebida, um cigarro na mão, e era sempre tido como um homem muito elegante que sabia se vestir. É dito que o Doca sempre foi envolvido aí com drogas, principalmente a cocaína. E aqui, nessa altura dos fatos, ele operava no mercado financeiro e vendia carros. Quando ele começa esse caso com a Ângela, né, como eu falei, ele já era casado e ele tinha 3 filhos já. O relacionamento dos dois, gente. O relacionamento dos dois foi algo assim, como é descrito pelos amigos, algo avassalador, algo selvagem, sabe? Muito intenso. Inclusive, o Doca, ele fala isso, que era algo com muita adrenalina para ele. O Doca fala muito sobre paixão, que ele sentiu uma paixão muito grande pela Ângela. A Adelita, né, a mulher do Doca, ela percebeu esse caso, claro. E é muito louco, gente. Lembra que eu falei pra vocês que as pessoas tentavam fazer o máximo pra não divorciar, pra não separar, né? E no podcast fala que a Adelita, ela chegava a comentar com algumas amigas, de uma certa forma, como se o Doca tivesse enfeitiçado pela Ângela e fosse uma vítima aí dessa paixão, sabe? Que ele não tava conseguindo enxergar que ele tava fazendo uma coisa errada. Ela chega a dizer algo como assim, coitado, tá enfeitiçado pela Ângela. Ela tinha uma visão assim de que também tinha algo a ver com as drogas, né, que ele estava muito envolvido e não estava conseguindo raciocinar. Mas ela chegou algumas vezes a sair de casa e passar alguns dias na casa da mãe. O Doca acabava buscando ela, dizendo que ia acabar com o caso com a Ângela, que ele ia ficar com a família. Mas não adiantou nada, porque o que realmente aconteceu foi que o Doca abandonou a família e os filhos para morar com a Ângela. As amigas da Ângela comentam sobre esse relacionamento, que a Ângela disse que até ela estava querendo casar realmente com o Doca, morar junto, que ela estava tão feliz que ela queria começar a ir na igreja e também ir com o Doca na igreja. E ela estava querendo ter essa vida de casado normal. E assim, esse começo aí, essa felicidade toda da Ângela durou algum tempo, assim, digamos, os primeiros meses, né? É dito que eles ficavam, assim, gente, trancados os dois dentro do apartamento dela no Rio de Janeiro. E ninguém via os dois por dias, assim. Os empregados ali da casa da Ângela deixavam comida e bebida na porta do quarto e ninguém sabia o que eles estavam fazendo lá dentro, assim, era algo realmente só fechado entre os dois. Só que também começou a ter muitas brigas, e eu acredito aqui, pela personalidade que eu já descrevi para vocês aqui da Ângela, que ela começou a sentir que ela estava sendo controlada novamente, e que ela estava com vontade de fazer outras coisas, e o Doca estava ali querendo aquele mundo só dos dois o tempo inteiro, 24 horas por dia, aquela paixão avassaladora. E aí começou de novo muitas brigas, muitas discussões, e aquele relacionamento conturbado, com provocações,
aquelas paixões violentas que muitas vezes até são romantizadas aí em filmes e séries, enfim. Era o que eles estavam vivendo, né? Aquela coisa que briga, quase se acabam os dois e depois acabam na cama, sabe? Era meio que isso. Só que a Ângela, ela já não estava mais tão feliz com esse relacionamento, ela já estava querendo sair fora. Ela até chega a comentar para uma amiga que eles iriam passar o final do ano numa casa em Búzios, casa essa que a Ângela estava pretendendo comprar para os dois, inclusive. E ela fala que eles iam passar esse final de ano lá só os dois na praia, enfim. Mas essa amiga até aconselha ela a não ir, né, já que tava essas brigas e tudo mais, que não era mais para ela ir com ele, mas ela disse que já estava combinado, então ela iria com ele para essa casa e iria terminar com ele lá. Ela estava decidida a terminar esse relacionamento. Bom, então a Ângela vai para casa em Búzios lá com o Doca para passar o final de ano. E a gente chega aqui no dia 30 de dezembro de 1976. Nesse dia, a Ângela Diniz estava com alguns amigos ali na praia. Estava ela e o Doca, um casal de amigos que era outra Ângela, a Ângela Teixeira, o namorado da Ângela Teixeira e o filho dela, e tinha uma outra mulher junto chamada Gabriela Dyer. Foi nesse dia que foi tirada a última foto da Ângela viva, que é essa foto que vocês estão vendo na tela, que a gente vê a Ângela Teixeira, a Ângela Diniz, a Gabriela Dyer, e na parte de trás você vê o Doca. Parece que ele acabou de arrumar o chapéu ali na cabeça da Ângela. E tem também uma foto da Ângela com o Doca. A Ângela Teixeira, ela fala nesse podcast que eles estavam ali aquele dia conversando, dando risada, que eles estavam bebendo, que eles beberam bastante durante todo o dia, mas que não tinha nada ali naquele momento que desse a entender que iria acontecer o que aconteceu depois. A Gabriela Dyer era uma alemã que estava ali morando em Búzios e ela vendia uma espécie de uma bolsa de pano que virava um tabuleiro de gamão. Gente, eu acho muito estranho isso, porque é uma característica que fala em todas as fontes que menciona a Gabriela Dyer. Ela vendia bolsas de pano que viravam um tabuleiro de gamão. Enfim, mas ela vendia esse tipo de bolsa, ela era meio que assim, hippie ambulante que morava na região. E a Gabriela, ela conheceu naquele momento ali, que ela estava passando pela praia ali de Búzios, que na verdade eu nem expliquei, né? Mas a Praia dos Ossos, que falam, né, fica em Búzios e é uma prainha bem pequenininha, assim, vou colocar no mapa aqui para vocês verem onde ela fica ali dentro de Búzios, tá? Então, era uma prainha muito pequena. Ainda hoje é uma praia bem pequena, mas na época, gente, Búzios inteiro era praticamente uma vila de pescadores, assim, não era o que é hoje em dia, sabe? Era bem remoto, assim. Mas foi nessa tarde aí que eles estavam na praia, bebendo muito, que começaram algumas discussões entre a Ângela e o Doca. O Doca diz ele que ela começou a beber demais, que ele falava para ela parar de beber porque já tinha passado do limite. Eles começam a discutir. Chega um momento que eles vão para dentro da casa, né? Todo mundo que estava ali se despede, vai embora, eles voltam para casa. Essa briga continua dentro da casa. Eles ficam discutindo e é o momento que a Ângela fala que quer terminar esse relacionamento com o Doca. É dito que apesar da discussão, o Doca aparentemente aceitou isso e ele sai da casa. Os dois discutem mais um pouco, mas ele acaba saindo da casa. Só que ele acaba voltando depois, pedindo para, por favor, voltar, porque ele não queria terminar, enfim, para eles ficarem juntos. Só que a Ângela, ela estava decidida, ela não queria mais voltar com o Doca, ela queria terminar esse relacionamento. E foi nessa discussão que a Ângela pega uma pasta que o Doca carregava, né? Uma pasta que ele levava as coisas do trabalho dele. E ela joga em direção a ele. Nisso, de dentro dessa pasta, cai uma arma. O Doca pega essa arma e dá 4 tiros, todos na região do rosto da Ângela. Ele andava armado, segundo o próprio Doca, porque ele mexia com dinheiro, venda de casas, mercado financeiro, então era uma espécie de proteção para ele. Essa era a razão que ele estava com aquela arma na bolsa. Ele sempre andava com aquela arma dentro da bolsa. Ele acaba deixando a arma ali na cena do crime e foge com o seu carro. A Ângela, ela cai já praticamente sem vida. Ela morreu na hora.
Na casa ali existia uma funcionária, essa funcionária vê a Ângela ali no chão e ela fica do lado do corpo da Ângela ali aguardando ajuda. Na época que, como eu disse, Búzios era uma vila de pescadores, só podia se chegar ao local de barco ou por estrada de chão. Então a polícia só chega à casa cerca de 3 horas depois do acontecido. Quem ficou ali do lado do corpo da Ângela aguardando essa ajuda, né, que a polícia chegasse, foi uma funcionária que trabalhava ali na casa. Uma coisa muito curiosa é que a Ângela, ela estava usando um biquíni que tinha uma estampa de pantera, que era exatamente esse personagem que ela resolveu assumir. Bom, é claro, né, gente, que diante desse acontecimento, os meios de comunicação da época explodiram. Tudo era televisionado, tudo estava em todos os jornais, né? Desde ali na casa, o velório, o enterro, tudo que acontecia na polícia, era um frenesi, assim. E o Doca, ele ficou alguns dias sumido, mais ou menos umas 2 semanas. Até que no dia 16 de janeiro, ele resolveu se entregar. Mas ele não se entregou para a polícia. Ele fez um acordo para aparecer primeiro na TV. E aí que vai começar todo o circo desse caso, sabe? A imprensa e como a imprensa tratou o Doca e a Ângela. O Doca, já quando ele aparece, que ele fez esse acordo, digamos, de se apresentar, mas primeiro para a TV e para a revista Manchete, se eu não me engano. E uma das frases que ele falou foi a seguinte, abre aspas, eu realmente amava muito a Ângela. A Ângela é uma mulher que marcou muito a minha vida. Ela me deixou fora de mim. Abandonei mulher, abandonei filho. Não tô te falando isso só para te emocionar. Tô te contando a verdade. Fecha aspas. E aí que volta aquilo que eu falei das colunas sociais. Porque como eles descreviam o Doca, era como se eles estivessem falando de uma pessoa que está chegando num evento, né? Doca Street, essa pessoa, filho de não sei quem, trajando um jeans tal, com uma camiseta tal. Gente, era dessa forma que eles estavam noticiando tudo isso. Era uma mistura, parecia uma coluna social com policial, tudo junto. Outra frase que ele falou nessa época, abre aspas, sei que estou vivo porque sofro. Sofro a saudade de Ângela. Sofro o amor alucinado que lhe dediquei. Jamais conseguirei amar alguém como amei Ângela Diniz. E quero morrer. Fecha aspas. Na manhã do dia 18 de janeiro de 77, depois dessas entrevistas, o Doca deu entrada numa clínica médica em São Paulo. E foram esses médicos dessa clínica que ligaram para a polícia. E aí, de novo, né? Tudo era registrado, televisionado e dando ênfase do quanto esse homem estava acabado, que parecia um trapo e que não tinha condições nenhuma dele ficar preso naquela cadeia ali, daquele lugar que, se eu não me engano, era de Cabo Frio, que era ali a polícia que cuidava de Búzios. Ele estava muito, muito bêbado, porque ele tinha recebido alguns remédios nessa clínica que ele estava, mas ele ficou bebendo também junto com isso, né? Porque não sei como ele tinha acesso à bebida nessa clínica, mas enfim. Então ele estava assim completamente fora do ar, assim, ele estava, como dizem até as notícias da época, meio abobalhado. E o advogado do Doca, junto com um médico psiquiatra, eles conseguem convencer o delegado ali de que o Doca não poderia ficar naquela prisão, que o estado de saúde mental dele era muito crítico. E, inclusive, eles até fazem uma terapia que, na época, era bem comum de ser feita, que é a sonoterapia, que é quase que uma sedação completa, quase que um coma induzido na pessoa, para, assim, poupar ela do estresse mental que ela tá vivendo naquele momento. Era mais ou menos isso. Mas hoje em dia isso não se faz mais porque é bem perigoso. Mas, enfim, fizeram isso no Doca, por isso que tem fotos do Doca aí, com um monte de gente ao redor dele e ele tá dormindo. Quando eu tava pesquisando essas fotos, né, eu não reconheci que era ele nas fotos. Eu falava, gente, mas morreu mais alguém? Porque eu achei que a pessoa estava morta, mas não, ele tava dormindo. Bom, e aí, gente, começam algumas versões sobre o fato, porque ninguém conseguia aceitar que o Doca tinha tirado a vida da Ângela simplesmente porque ele tirou a vida da Ângela, porque foi isso que aconteceu. Tinha que ter um motivo.
né? Tinha que ter uma razão, porque o Dock Street jamais tiraria a vida de uma pessoa se não tivesse um bom motivo. Então aí começaram algumas versões. Teve uma versão aí de que existia um tal de Pierre no meio da história aí, que a Angela estava tendo um caso com ele, e daí ao descobrir esse caso, o Doca foi lá e tirou a vida da Angela. E o delegado aqui da época, ele ficava falando pro Doca, assim, confessa realmente o que aconteceu. Todo mundo sabia já e ninguém negava de que ele tinha tirado a vida da Angela, até porque ele já tinha falado isso em várias entrevistas, quando ele tava lá meio que bêbado, falando várias coisas, ele ficava falando isso. Mas as pessoas não conseguiam acreditar que não tinha um motivo específico. Eles não conseguiam acreditar que uma pessoa como Dock Street tinha tirado a vida de alguém sem nenhum motivo, entendeu? Tinha que ter algo mais forte. Outra coisa que eles começaram a especular foi o quê? A Gabrielle Dyer, né? Aquela mulher que estava com eles na praia. Porque começou a surgir também uma versão de que a Angela tinha tido um certo interesse por ela, né? E que tinha tentado flertar com ela, ter um relacionamento com ela e até convidar o Doca para estar junto nesse relacionamento. O que seria, para as pessoas da época, um motivo ainda mais justificável dele ter tirado a vida da Angela. Porque daí ele não só teria sido trocado por uma pessoa, ele teria sido trocado por uma mulher, né? E não por outro homem. E isso era uma coisa que as pessoas já comentavam da Angela Diniz na época, que ela estava aí também flertando com outras mulheres e tinha tido casos com outras mulheres e não só com homens, né? Começava a tentar achar alguma culpa na pessoa que morreu, né? No que ela fez para ele tirar a vida dela. Só para vocês verem como era muito bizarra a cobertura desse caso, é que a Gabrielle, ela acabou recebendo um apelido também. Ela era a Alemãzinha de Búzios. Vocês entendem que as colunas de fofoca, as coisas da época, era igualzinho o que tinha hoje em dia, assim, as pessoas criavam os personagens ali da vida real, mas como se fossem personagens de uma ficção muito doida. E foi o que aconteceu também com a Gabrielle, porque ficaram especulando várias coisas em cima dela e da Angela, e ela acabou recebendo uma fama também. Ela também ficou famosa, ela também posou para revistas, ela contava várias versões também sobre o fato ali da tarde, né? Porque ela conheceu a Angela só naquele momento. Então, primeiro ela falava que sim, que teve esse flerte. Depois ela falava que não teve. Então, todo mundo ficava em cima. Todo mundo queria um pedacinho da história. Todo mundo queria tá ali nos holofotes desse crime terrível. E do nada, essa Gabrielle, ela sumiu. Ninguém sabia mais aonde ela estava. E o que aconteceu, gente, é que ela morreu. E pelo que eu entendi, é que ela foi fazer uma trilha numa das praias ali, se eu não me engano, é Praia da Ferradurinha. E ela acabou dando um passo em falso e ela caiu de um penhasco, bateu a cabeça e caiu no mar. Ela nunca mais foi encontrada. Mas essa é a versão que se sustenta e que acreditam que aconteceu, porque foi contada por uma amiga que estava com ela. E foi nesse momento aqui também que o Doca passou a ser a vítima e não mais a Angela. O Doca, ele começou a ser visto como esse cara do bem, que sempre foi um homem exemplar e tudo mais, e que estava completamente apaixonado e que foi enfeitiçado por essa mulher que levou ele ali um estado de nervosismo muito alto e que ele acabou tendo ali um rompante e fez o que ele fez e tirou a vida da Angela. As pessoas começaram a ter simpatia pelo Doca. Ele tinha fã-clube, ele tinha pessoas que iam atrás de onde ele estivesse com faixas de apoio para ele. Também mulheres que queriam ver ele, que queriam sair com ele. O que os amigos comentam é que eles sabem que não era que o Doca era essa pessoa tranquila, um homem bom, e que do nada ele teve esse estado nervoso muito alto e tirou a vida da Angela. Porque as brigas entre os dois eram constantes. Eles viam o temperamento dos dois o tempo inteiro assim. E é claro que os dois usavam drogas. O Doca, ele até assume em entrevistas, que eu vou comentar mais pra frente, que sim, os dois consumiam cocaína, enfim, bebiam o tempo inteiro, então sempre os dois estavam alterados, não era assim que foi algo do nada e ele ficou nervoso do nada, porque era um estado que ele normalmente estava. Bom, só para vocês entenderem, o Doca, depois de tudo isso, também eu vou mencionar lá na frente, mas ele lançou um livro, né, chamado Meia Culpa,
onde ele conta a versão dele sobre tudo isso, né? Então, tem algumas coisas que eu vou relatar aqui que fazem parte desse livro. Eu não li o livro, né? Eu nunca peguei nesse livro na mão, mas eu li alguns trechos que tem na internet retirados desse livro e também algumas fontes que eu pesquisei, inclusive no podcast, eles citam, né, as partes retiradas desse livro. E uma das partes desse livro que ele fala é o que aconteceu naquele dia, né? Detalhado agora pela visão dele, né? Ele disse que aconteceu aquilo mesmo, deles estarem discutindo e a Angela ter terminado o relacionamento com ele. Ele sai da casa na esperança de que o que acontecia sempre acontecesse de novo. Que era o quê? Eles discutiam, ela falava que queria terminar, ele saía, ficava um tempo fora e depois, quando ele voltava, eles acabavam fazendo as pazes, indo para a cama e ficava tudo bem. Naquele dia, essa era a tática dele. Ele saiu da casa e, segundo ele ficou esperando, inclusive, na esquina. Ele ficou esperando dentro do carro, dar um tempo até ele voltar, achando que eles iriam novamente ficar juntos. Só que não foi o que aconteceu, né? A Angela, como eu falei, estava decidida. E ele estava com aquela bolsa dele, em alguns lugares diz bolsa, em alguns lugares diz pasta, pochete, mas enfim, era uma bolsa que ele levava sempre com ele. Eles voltam a discutir, em algum momento a Angela pega essa bolsa e joga na cara dele, e acontece tudo aquilo da arma sair e ele atirar na Angela. Mas o que ele relata nesse livro, que é bem importante, digamos assim, para a versão de que ele foi levado ao limite, é que quando ele fala para Angela que quer ficar com ela de volta, ela diz o seguinte para ele, abre aspas, se quiser me dividir com homens e mulheres, pode ficar, seu corno, fecha aspas. Isso foi algo que ele contou no livro, né? 30 anos depois do acontecido. Eu não sei se essa frase que ele disse, que ela disse, foi falado na época. Mas era meio que esse sentimento que as pessoas tinham na época, de que a Angela fez alguma coisa para merecer ter 4 tiros na cara. Bom, o julgamento, ele ia sendo aí adiado, passavam-se meses, vários recursos, várias coisas, demorou para esse julgamento acontecer. Durante todo esse tempo, né, sempre sendo tudo televisionado e esse fã-clube do Dock Street. Um restaurante, ele começou a servir um prato que se chamava Filé Dock Street e também tinha drinks com o nome dele. E ele virou realmente uma celebridade, assim, as pessoas ficaram muito a favor do que ele fez e assim, torciam para que ele fosse libertado, para que ele não fosse condenado, para que ele pudesse sair e viver a vida dele normalmente. Bom, o julgamento só aconteceu em 79, 3 anos depois do crime, no Fórum de Cabo Frio. E esse julgamento, gente, foi outro evento. De novo, escutem o podcast, porque no podcast tem áudio, tá, desse tribunal, do fórum, né, toda a movimentação. E parece, gente, sei lá, um bar, um lugar, assim, um restaurante muito cheio de gente, as pessoas conversando. Durante todo o julgamento, você vai escutar pessoas aplaudindo, pessoas vaiando, como se fosse um jogo, uma partida de futebol. As pessoas queriam acompanhar aquilo, virou um evento na cidade, na TV. As pessoas paravam para ver o julgamento do Dock Street. E sabe o que é engraçado? Porque, assim, eu fui conhecer esse caso já adulta, né? Mas esse nome, Dock Street, é uma coisa que parece que já tinha no meu inconsciente. Lógico, em 79 eu nem era nascida, eu nasci em 83. Mas eu não sei se foi algo que depois também foi falado várias vezes, se de repente os meus pais falavam disso, alguma coisa assim, mas esse nome, Dock Street, parece que já estava no meu inconsciente de alguma maneira. Então, dá para ver que foi algo realmente muito grandioso. As pessoas viviam para acompanhar o julgamento do Doca. E o Doca apareceu nesse julgamento cumprindo aí o papel que os advogados queriam que ele cumprisse, né? Que era esse cara cabisbaixo, que tinha tido a vida arruinada por essa mulher, né? Explicar, de compreender um gesto de desespero, uma explosão incontida de um homem ofendido na sua dignidade masculina.
Lembra que eu falei pra vocês que lá no começo, aquele caso do Zé Preto, né? Que as pessoas trataram aquele caso como se fosse um infortúnio ali na vida da Ângela e do Tuca, né? Ninguém tava ligando pra vítima. Aqui era a mesma coisa, só que agora a Ângela era essa pessoa que ninguém tava ligando, na verdade, assim. Que era que o Doca teve a infelicidade de se relacionar com essa mulher e aí ele fez o que fez, né? Então, vamos deixar esse homem livre porque ele já sofreu demais. Ela queria a vida livre, libertina, depravada, senhor jurado, desgraçadamente. Fez uma opção, fez uma escolha. E eu sei, gente, que a Ângela é uma pessoa muito polêmica, muito, assim, que gera opiniões muito contraditórias, o comportamento dela, a personalidade dela. Mas uma coisa que eu li em algumas fontes, assim, que eu acho importante mencionar aqui, que eu já falei aqui também, inclusive, a Ângela em nenhum momento escondia como ela era, né? Tava ali para todo mundo ver que ela era essa mulher que queria fazer o que estava a fim de fazer e que quem fosse se envolver com ela estava ciente disso, né? E aqui eles queriam pintar como se o Doca foi uma vítima disso, assim, como se ele não soubesse que ela tinha essa personalidade e que isso era motivo, né, para ele ficar ofendido e tirar a vida dela. Né, que a honra dele estava sendo manchada, porque ela queria sair com outras pessoas, porque ela às vezes propunha para eles fazerem um ménage à trois, enfim, essas coisas, sabe? Sendo que era uma coisa que o Doca sabia que ela fazia. Era uma coisa que o Doca até fala no livro posteriormente, que ele até participava e que era uma coisa que não incomodava ele. É complicado isso, assim, porque por mais que as pessoas não concordem com o comportamento da Ângela, né? Mas agora você achar que porque ela era daquele jeito, ela merece ganhar 4 tiros na cara e morrer, é bem diferente, né? E eu acho que ali era um ambiente entre os dois, assim, muito volátil, né? Muita coisa errada. Muitas discussões, muita coisa tóxica ali entre os dois. Mas aqui no julgamento, eles estavam quase que querendo provar que a Ângela tinha arruinado a vida do Doca. Bom, a defesa do Doca batia nessa tecla, né? Ele tentava manchar a imagem da Ângela. Tudo que eles podiam falar de ruim dela, eles falavam e falavam bem do Doca. Era essa mais ou menos a estratégia. Que se levará à cadeia um homem desgraçado e infeliz, que teve a suprema infelicidade de conhecer na vida uma Ângela feliz. Não desejo para nossos filhos nem para meus filhos que isso suceda. E uma das frases que ficou até famosa aí do advogado de defesa do Doca, que foi o seguinte, abre aspas. Ela provocou, ela levou a este estado de espírito, este homem que era um rapagão, um mancebo bonito, um exemplar humano belo, que se encantou pela beleza e pela sedução de uma mulher fatal, de uma Vênus lasciva. Fecha aspas. Então, gente, era esse tipo de argumento e o argumento que ficou aqui famoso desse julgamento, que era a legítima defesa da honra. Ou seja, ele teria matado para proteger a própria honra. Outra questão que foi trazida aí pelo advogado de defesa do Doca foi que, na verdade, a Ângela, ela já queria tirar a própria vida e que ela usou o Doca para isso. Uma das coisas que ele trouxe nesse julgamento é que a Ângela, ela realmente tinha feito um testamento quando ela tinha 26 anos. Não se sabe exatamente por que ela fez esse testamento, mas ele usou isso como sendo uma prova de que ela queria perder a vida cedo. E ele ficava falando que ela estava provocando a própria morte, e que, na verdade, o comportamento que ela tinha era disso, né? Era porque ela queria morrer. E ele chega a falar que se não fosse pelo Doca, seria nas mãos de outra pessoa, que na verdade foi ali a fatalidade, entre aspas, de ter sido o Doca. E esse advogado chega a falar que realmente a Ângela queria que o Doca a matasse. A acusação foi por outro caminho. Eles não ficaram tanto ali em cima do Doca e da Ângela. Eles queriam falar ali
da hora do crime, como foi exatamente o crime, e de cada momento do crime. Então eles começaram a descrever exatamente assim, passo por passo, minuto por minuto, do que tinha acontecido naquele dia 30 de dezembro de 76. A vítima se protege com o braço e está sentada num banco junto ao muro. Quem o diz é a perícia de local. O primeiro disparo pega no braço da vítima que estava se protegendo. Então teve toda aquela encenação, né, do advogado ali estar até reencenando a Ângela sentada num banco e tentando se defender da briga ali que ela estava tendo com o Doca, tentando se proteger de alguma coisa, e que também já tirava um pouco esse lance da legítima defesa, mesmo que essa loucura da legítima defesa da honra. E essa ideia de que a Ângela estava sentada num banco enquanto eles discutiam, já caía por terra essa legítima defesa, né? Mas aqui, aparentemente, isso não adiantou. Pela altura do impacto na parede, no muro da casa, que aquele disparo foi dado quando a vítima ainda estava sentada. E ele fala também que pela trajetória da arma, onde ela pegou na parede, parece que ali da casa, o primeiro tiro foi dado com a Ângela sentada. Então que ela não oferecia nenhum perigo para ser legítima defesa. E outra coisa também que foi bem importante é que ele deu o primeiro tiro e a arma engasgou. Então ele teve que desengasgar essa arma, né, mexer nela para dar os outros tiros. Então que meio que caía por terra aquela tese ali de que foi algo muito sem pensar, foi algo passional, que ele fez no automático e daí quando ele viu ele já fez. Não, ele deu um tiro, ele viu que engasgou, ele arrumou a arma e ainda atirou mais as outras vezes. A vítima cai, ainda se protegendo com o braço. A arma engasga. É o tempo do acusado reengatilhar a arma. Pula este projétil que foi encontrado no chão e entra um outro projétil. Então, ele dá o segundo tiro com a vítima já caída. E como eles sabiam desse engasgo da arma e tudo mais? Porque a funcionária que trabalhava na casa, ela conseguiu meio que descrever essa cena com os barulhos que ela escutava, né? Que ela primeiro escutou um barulho, teve um espaço de tempo e depois os outros barulhos. A acusação, ela tentava falar do Doca também. Ela dizia que o Doca era um homem que vivia às custas das mulheres que ele se relacionava, né? Inclusive a ex-mulher dele, né? A Adelita Scarpa, que era ela que sustentava ele, e depois que era a Ângela que estava sustentando ele. Então, tentavam passar essa ideia, assim, de gigolô, né? E depois até vou comentar sobre isso lá na frente. E aí, esse advogado da acusação, ele fala o seguinte para finalizar. Aquela moça continua sendo assassinada todos os dias, de todas as maneiras e por muita gente. A absolvição deste homem pelos fundamentos que ele deseja, legítima defesa da dignidade, será mais um assassinato de Ângela. Jurados, esta moça já teve carrascos demais. E ele foi aplaudido, né, depois que ele disse isso. Na verdade, existia ali a torcida dos dois lados, como eu falei, né? Quando um falava, metade aplaudia, a outra metade vaiava, e depois vice-versa. E aí, o advogado de defesa, ele fez umas considerações finais, assim, e é muito importante que eu descreva aqui para vocês, por causa do final desse julgamento. Ele disse assim para os jurados, né, que caso então eles não quisessem deixar o Doca sair totalmente impune, se eles quisessem dar pelo menos algum castigo para ele, que existia a opção do excesso de legítima defesa da honra. Ou seja, ele passou do limite, que ele tinha o direito de se defender, mas ele exagerou. E foi exatamente isso que aconteceu. Os jurados entenderam que o réu, o Doca, ele excedeu culposamente os limites da defesa. E ele foi condenado a 1 ano e 6 meses de prisão. Só que o que aconteceu? O Doca, ele já tinha ficado preso 7 meses. Nesse período aí, até acontecer o julgamento, né, que demorou 3 anos, ele acabou
ficando na cadeia um tempo. E esse tempo foram 7 meses. Ou seja, mais de 1/3 da pena. Então, ele já tinha cumprido 1/3 da pena e ele saiu livre. Não aconteceu nada com ele, gente, depois do julgamento. Durou quase 20 horas o julgamento de Doca Street. Hoje, às 10 da manhã, foi dada a sentença. Condenado a 1 ano e meio, Doca já está em liberdade. Durante quase uma semana, a vida de Cabo Frio viveu em função do julgamento de Doca. Mas hoje, tudo terminou e os moradores daqui só pensam uma coisa, que a vida da cidade volte ao normal. Jornal Hoje, Cabo Frio. Continuo sofrendo igual, tá tudo igual. Eu tô muito cansado, ainda não sei. Você acha que o tempo vai dar para esquecer isso tudo? Eu acho que não. Acho que isso não apaga da mente de ninguém. Bom, mas aí o que aconteceu? Esse julgamento foi aceito por algumas pessoas que torciam por ele, mas também foi considerado uma grande aberração para várias outras pessoas. Inclusive para um grupo específico de mulheres que começaram aí a lutar, né, pelo direito das mulheres e pelos assassinatos que estavam acontecendo com mulheres, né? E estava se tornando algo recorrente, assim, algo que estava começando a alarmar as pessoas, né? Então, várias mulheres começaram a ir para a rua, né, para reclamar dessa sentença que deram para o Doca. Bom, no fim do primeiro julgamento, esse que eu acabei de relatar, a promotoria recorreu da sentença e pediu o anulamento desse julgamento, alegando que o resultado do júri tinha sido contrário à prova dos autos. A acusação, através do promotor, vai interpor um recurso sustentando que a decisão do júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque no entender da acusação não está caracterizada em momento algum essa legítima defesa, nem esse excesso de legítima defesa. Que é aquilo que eu falei para vocês. Não teria como uma pessoa que foi assassinada sentada num banco ter o resultado de uma legítima defesa da honra, entendeu? Porque a legítima defesa diz que a pessoa estava se defendendo e não era contrária às provas de que tinha ali na cena do crime. E aí, o resultado desse julgamento foi anulado e um novo julgamento aconteceu em 1981. Só que as coisas estavam bem diferentes ali de 79, o primeiro julgamento, e agora em 81. Existia um movimento muito grande de mulheres que estavam ali justamente para defender as mulheres que estavam morrendo na mão aí de maridos, namorados, enfim. Na verdade, era uma luta geral, né, por várias coisas, mas aqui focando nessa história da Ângela, existiu uma manifestação que queria acompanhar agora e ficar ali fazendo uma vigília na parte de fora do julgamento do Doca agora em 81. Inclusive, elas estavam ali, elas se reuniam e elas estavam com faixas que tinha o slogan "Quem ama não mata", que ficou muito famoso, né? Se você vai procurar sobre esse caso, você sempre vai ver essa frase. No podcast, eles explicam de onde surgiu essa frase, que foi de uma pichação aleatória numa rua. Na verdade, na pichação estava escrito "Se ama, não se mata". Então, elas só mudaram algumas palavras, mas o sentido era o mesmo. E elas foram também muito televisionadas. Foi algo que mexeu de volta ali com a sociedade. E essas mulheres, elas ficaram realmente ali fazendo uma vigília, né, no lado de fora do fórum, enquanto esse tribunal acontecia novamente. Então, tudo isso agora era televisionado e a sensação era totalmente diferente. O Doca já não era mais ovacionado, já não existia aquele fã-clube dele, né? As coisas realmente tinham mudado. E tinham mudado ali dentro também do julgamento, né? Os advogados eram outros, tanto de defesa quanto de acusação, mas a defesa do Doca resolveu manter a mesma linha de defesa que o primeiro julgamento, assim, eles praticamente não mudaram nada. E o lado da acusação, né, eles foram muito para esse lado do que estava acontecendo naquele momento, né, que era
ficar do lado das mulheres. Inclusive, teve uma frase que o advogado de acusação falou, que é a seguinte, abre aspas, a Ângela era uma mulher decente e honesta que amava os filhos. Ela não está em julgamento, e sim Dock Street, fecha aspas. E outra que ele disse o seguinte, abre aspas, a honra do homem não reside no sexo da mulher. Fecha aspas. Então, o clima era outro, gente. Era outro totalmente, assim. Agora aqui não tinha ninguém passando a mão na cabeça do Dock Street. Bom, e no final desse segundo julgamento, o resultado também foi bem diferente, porque nesse segundo julgamento, o Doca foi condenado a 15 anos de reclusão por homicídio qualificado. Esse argumento aí do legítima defesa da honra nunca foi, pelo que eu pude entender, lei, tá? Não existe isso assim, mas era um argumento utilizado muito antigamente e pelo que eu vi no podcast, até assim, não muito antigamente em alguns lugares, sabe? Mas ele acabou assim, caindo aí em desuso e eu vi numa matéria agora em 2021, que o Supremo Tribunal Federal declarou ser inconstitucional a tese da legítima defesa da honra por contrariar princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Eu já vou falar mais sobre o Doca e outras coisas que eu quero trazer aqui para o caso, mas falando aqui desse movimento de mulheres, né, um movimento feminista. O que é bem curioso, porque a Ângela não era nada feminista. Então, essas mulheres, elas estavam aqui defendendo o direito da Ângela dela poder fazer tudo o que ela quisesse, né? E também tentando aqui falar por ela, já que ela não poderia fazer nada, para ela ter um julgamento justo, para que a pessoa que tirou a vida dela fosse condenado. Mas ela realmente não acreditava nesse movimento feminista. Uma vez que ela foi perguntada, né, sobre um movimento que tinha na época, que o nome era Women's Lib, que seria tipo a liberdade das mulheres, alguma coisa assim, uma abreviação, e ela disse o seguinte, abre aspas, acho essa história de Women's Lib uma besteira, feita por mulheres frustradas social e sexualmente. A liberdade bem aproveitada é a coisa mais maravilhosa do mundo, mas não me venham com rótulos. Ninguém pode obrigar ninguém a nada, nem a ser fiel. As coisas não podem ser impostas, têm que ser doadas. Viver e deixar viver. Fecha aspas. Antes de eu finalizar aqui, para a gente concluir esse vídeo e trazer as notícias mais atuais, ele é bem contraditório. Eu pensei até 2, 3, 4, 5 vezes se eu traria para o canal ou não. Mas eu acho que é um caso que a gente tem que contar, né? Porque foi bem importante para a época, trouxe várias questões. Mas sim, a Ângela, ela é essa personagem polêmica, como eu já falei, contraditória, que a gente não sabe exatamente se a gente gosta, se a gente não gosta, né? Porque sim, ela tem esse lado, assim, que às vezes a gente fica meio avesso, assim, né? Algumas opiniões que ela tinha, né? E tem esse outro lado que eu consigo entender que ela queria ser uma mulher livre, uma mulher que saía com quem ela quisesse, e as pessoas sabiam que ela era desse jeito porque ela não escondia isso de ninguém. Então, por exemplo, essa ideia do Doca se relacionar com ela, sabendo do jeito que ela era, enfim, e depois ele, nos próximos meses, saindo com ela, ele mesmo fala que ela propunha para ele vários outros relacionamentos ali para os dois aproveitarem juntos e que ela tinha essa vida mais livre, ele sabia com quem ela estava se envolvendo, mas talvez o Doca quisesse controlar a Ângela, talvez ele quisesse ela só para ele, né? E quando ele viu que não ia acontecer, ele não quis ser rejeitado, ele já tinha abandonado, né, a família dele, já tinha passado por isso, por ser esse cara que abandonou a família para ficar com outra mulher e agora ele ia ser rejeitado por essa mulher. Ele não aceitou e fez o que fez. Ela tinha direito de fazer da vida dela o que ela quisesse. Ela tinha direito de não viver mais com esse homem, que ela não queria viver mais com ele. É um direito que ela tinha. E ele quer fazer acreditar que a matou por amor. Por que que ele não morreu também por amor? Por que que ele não dividiu a crueldade? Mas é um rapaz que nunca fez mal a ninguém. Ele apaixonou-se pela Ângela, mas apaixonou-se de uma maneira incrível.
A paixão dele foi mais forte. E isso é uma coisa que acontece até os dias de hoje, né, gente? A gente vê muito isso, da pessoa não aceitar o término de um relacionamento, não aceitar, entre aspas, perder, e vai lá e tira a vida do parceiro como se fosse nada. Bom, o Doca, ele cumpriu os 15 anos de prisão. Quando ele saiu, pelo que eu pude pesquisar, ele viveu aí uma vida discreta, né? Saiu dos holofotes. E 30 anos depois ele publicou o livro, né? Meia Culpa, onde ele relata tudo aí pela visão dele. E quando ele estava lançando esse livro, ele deu uma entrevista para o Amaury Júnior. Essa entrevista tem no YouTube, eu vou deixar linkado no comentário fixado, porque eu quero muito que vocês assistam essa entrevista e deem a opinião no comentário fixado que eu vou deixar, tá bom? Eu achei essa entrevista muito bizarra, gente. Primeiro que parece que o Amaury Júnior tá entrevistando, sei lá, um cantor, um ator. Não parece que ele tá entrevistando um assassino. É até constrangedor pra mim, porque como eu falei pra vocês, eu tenho, assim, aversão dessa coisa da sociedade, dos títulos, do sobrenome, da família. E é exatamente isso que o Amaury Júnior faz no começo dessa entrevista, sabe? Falando de o Doca carrega no seu minguinho, sei lá, um anel com o brasão da sua família, porque isso e aquilo. Sério, gente, assistam essa entrevista, pelo amor de Deus. Raul Fernando do Amaral Street. Aqui está ele ao meu lado, o Doc Street. O Doc Street hoje tem 72 anos, é casado, pai de 3 filhos. Você usa no dedo mínimo direito um anel de prata com o brasão da sua família, posso ver? Aqui está, e é verdade. Materna. Da sua família materna. Olha, o Doc Street já chegou a dar autógrafos na rua, não por causa do livro, antes do livro, mesmo sendo réu, confesso, de um homicídio. E aí que ele está sendo tratado como uma celebridade, assim como ele era tratado como uma celebridade lá atrás, que é essa celebridade que não é celebridade de nada, né? Essa celebridade que hoje existem várias, inclusive, que é aquela assim, por que é famoso? Não sabemos, mas é famoso. E ali, de novo, ele está sendo tratado como se ele tivesse feito algo muito grandioso para a humanidade. E não fez nada. Onde ele rompe um silêncio que durou 30 anos. E começou logo após o episódio em que ele assassinou a Pantera de Minas, Ângela Diniz. O Doc afirma que ele se lembra todos os dias da namorada de quem ele tirou a vida. Mas, enfim, ele explica que ele conta nesse livro várias culpas. Tipo, a culpa do que ele fez com a Ângela, a culpa de ter abandonado a família, de ter abandonado os filhos. E ele diz que conta muito sobre o Doca que criaram na época. O Doca, ele não gostava que chamassem ele de playboy, de gigolô, de traficante. Então, ele fala isso nessa entrevista. E dá pra ver que ele fica irritado realmente quando falam assim que ele era um playboy. Nunca fui traficante, nunca fui playboy. Eu viajei o mundo com a mala nas costas. Sem dinheiro. Playboy não faz isso. Entendeu? Teve um amigo da Ângela que ele fala no podcast, mas eu encontrei também numa das matérias que eu li, que ele fala que o Doc Street nunca foi nada, nunca foi mais do que um homem comum, que a única coisa que ele fez foi tirar a vida da namorada. E outra coisa que me incomodou muito nessa entrevista, e eu vi algumas pessoas comentarem também, né, nos comentários do vídeo, é que parece que o Amaury Júnior, ele ainda tenta achar alguma culpa na Ângela. Então, em algumas horas ele fala assim, o que a Ângela falou pra você agir daquele jeito? Ou teve outra hora que ele fala assim, o que a Ângela fez pra tirar você de casa? E daí, nessa hora, inclusive, o Doc até ele corrige o Amaury Júnior, ele fala assim, não, a Ângela não fez nada pra eu sair de casa, eu saí de casa. Ele ainda fala assim, eu não vou botar a culpa nela por isso. Você tinha pela Pantera de Minas, pela Ângela Diniz, era fascínio. Eu tinha. Por uma bela mulher, uma mulher magnetizante que te envolveu, que te amarrou, que te tirou de casa. Muito inteligente. E muito inteligente. Ela não me tirou de casa. A Ângela era capaz de fazer uma maldade dessa. Eu saí de casa. Eu não posso pôr essa culpa na Ângela. Que isso?
Ele também pergunta assim, mas a Ângela consumia drogas, né? Daí o Doca fala, consumíamos. Nós dois consumíamos. Então, eu não sei se depois aí de 30 anos, quando ele estava lançando esse livro, ele repensou sobre tudo, ou se ele só estava falando o que as pessoas queriam que ele falasse, né? Mas, em alguns momentos, eu percebi que ele estava sendo mais cuidadoso aí com a memória da Ângela do que o próprio Amaury. Mas ele fala também, assim, que ele matou ou por ciúmes ou por briga, mas que ele não matou por amor. O que eu achei também bem, assim, interessante ele falar isso, né? Já que aquela frase, né, quem ama não mata, foi tão icônica no julgamento, no segundo julgamento dele. Ele fala nessa entrevista que não existe isso de matar por amor. Para resumir, você matou por ciúme, então? Bom, pode ser por ciúme ou por briga, mas por amor nunca. E ninguém mata por amor. Isso é um absurdo. Eu duvido que tenha isso gravado em algum jornalista, com a minha voz. E qual foi o motivo da briga? O motivo da briga é que ela queria que eu fosse embora. E ela queria terminar. Ela queria terminar. Eu estava conversando com ela, pedindo para não ir embora. Entende? Ela me disse umas coisas que eu não gostei e me atirou uma pasta, a minha pasta, no meu rosto. Quando caiu... Caiu a pasta? A pasta é a arma. A arma exatamente. E foi uma coisa automática. Foi uma coisa horrível e automática. E ele fala aqui, uma coisa mais interessante ainda, é que ele se arrepende do que ele fez e que se isso não tivesse acontecido, né, ou seja, ele tirar da vida da Ângela, provavelmente eles estariam juntos até hoje. O que é bem interessante, né, ele falar isso, porque se ele tivesse realmente ido embora, né, naquela hora ali na casa que eles discutem, aí ele vai embora. O que será que teria acontecido, né? Será que eles iriam se ver de novo? Será que eles realmente iam acabar esse romance? Isso não tem como a gente saber. Bom, no dia 18 de dezembro de 2020, ou seja, quase que 44 anos cravados aí do crime, o Doca Street morreu de um ataque cardíaco. Ele morreu, gente, logo depois do podcast. Ele deu uma entrevista para esse podcast, eu não mencionei aqui, né? As meninas do podcast conseguiram falar com ele, ele fala um pouco do que aconteceu. Ele sempre reforça essa ideia de que foi uma paixão muito louca, uma coisa que ele não conseguia raciocinar direito e meio sem controle, né? Ele dá sempre essa versão e é mais ou menos algumas coisas do que ele fala na entrevista do Amaury. Mas eu acho que o do Amaury foi um pouco desconfortante. No podcast, eu achei que as meninas fizeram as perguntas certas para ele, assim, sabe? Então, de novo, vale muito a pena vocês escutarem. Esse caso, gente, é bem complexo para mim, porque normalmente no final dos vídeos aqui eu sempre dou minha opinião, o que eu acho e tal, né? Sempre com respeito, claro, às pessoas que eu falei aqui no vídeo. Mas nesse caso aqui eu acho bem complicado. Eu acho bem complicado a gente ter qualquer opinião, assim, porque ao mesmo tempo que eu acho que era um casal, assim, pronto a explodir, né, o comportamento dos dois, tudo como foi levado, a Ângela parecia já estar num estágio da vida dela ali, que ela tinha já meio que desistido de tudo, o que aconteceu dela ficar longe dos filhos e vários outros traumas que ela pode ter tido aí durante a vida dela, por causa da infância dela, que eu mencionei aqui no começo. A gente não sabe, né, em que momento da vida ela estava ali, mas pelo que os amigos contam, pelo que a gente vê nas pesquisas, realmente ela estava vivendo ali naquele fio da navalha, assim, do que nada mais importa, sabe? Então, eu acho que ela brincava muito com isso, assim, das situações de perigo, né? De alguma forma, aquilo tirava ela das dores que ela estava sentindo, da tristeza que ela estava sentindo. Então, ela estava sempre ali no limite, né? E a gente sabe que é muito complicado isso, porque a gente está lidando com seres humanos, né? Com emoções. E juntando tudo isso aí com bebida, drogas e essa questão do controle e também da época de que a mulher tinha que ser uma imagem completamente diferente da imagem que a Ângela tinha. Tem muita coisa envolvida, sabe? Então eu acho bem complicado e a única coisa que eu tenho certeza desse caso é que é um caso muito triste, sabe? Muito triste, assim, pelo jeito que acabou. Triste
por como as pessoas reagiram a esse caso, né? Passando a mão na cabeça de uma pessoa que tirou a vida de outra, assim, com 4 tiros no rosto da Ângela. Independente do que ela fez, de como ela levava a vida dela, não é um fim que você deseja para outra pessoa, sabe? Você pode concordar ou não com o jeito que ela levava a vida dela, mas não é o fim que ela merecia, com certeza. Acho que é bem complicado também todo esse assunto que gera, gente, comentários no meu canal até hoje sobre as mulheres, né? Eu sempre recebo comentários aqui quando o caso é de violência contra a mulher, daí eu falo alguma coisa aqui, sempre tem alguém para defender a pessoa que tirou a vida da mulher, e isso acontece até hoje, por isso que é um caso que a gente tem que ficar falando e falando cada vez mais, porque acontece até hoje. São casos que se repetem e infelizmente vai repetir muito ainda. Não sei, gente, não tem como concordar com uma coisa dessa, você sendo mulher ou homem, tanto faz. Então eu quero muito que vocês comentem aqui pra mim o que vocês acharam desse caso, comentem com educação, por favor, não precisa usar muito palavrão, não precisa xingar, tá? Eram pessoas reais, que têm suas famílias, inclusive o Doca, tá? O Doca tem os filhos dele, então, que não tem nada a ver com o que ele fez, e a gente tem que respeitar essas pessoas. E, gente, vai sair um filme, né? Sobre a Ângela Diniz, se eu não me engano vai sair essa semana agora, aqui acho que quinta-feira, e vai ser a Isis Valverde que vai fazer o papel da Ângela. Eu tô bem ansiosa para assistir, para ver como vai ser retratada essa história no cinema. E é isso pro caso de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. De novo, se é que eu já não disse 34 vezes durante o vídeo, escutem o podcast Praia dos Ossos, tá? Vou deixar os links aqui dos episódios, tudo certinho, tudo junto lá no comentário fixado, junto com a entrevista do Amaury Júnior, para vocês assistirem também e comentarem para mim. Eu quero muito saber a opinião de vocês sobre a entrevista. Tô repetindo aqui de novo. Lembrando da nossa campanha aí dos 100 mil inscritos até meu aniversário. Será que dá? Se você chegou até aqui, confere aí se você tá inscrito. E se inscreve no canal pra gente chegar a 100 mil e eu ganhar esse presente maravilhoso. Imagina uma plaquinha ali atrás? Não vejo a hora. Vamos agradecer nossos membros queridos aqui do Na Sala da Minha Casa. Esses nomes maravilhosos que vocês estão vendo na tela. Se você quiser ser membro do canal, tem um link na descrição. Só clicar lá, vai ter tudo explicadinho. Se você não puder ou não quiser ser membro, tá tudo bem. Só continuar aqui no canal, assistindo todos os vídeos até o final, comentando e compartilhando. Você me ajuda muito. Lembrando que quinta-feira agora tem a live geral aqui do canal pra gente conversar, bater papo sobre os casos que eu trouxe, falar sobre notícias e várias coisas que vocês quiserem falar. Eu adoro fazer a live com vocês porque a gente se conhece melhor, vocês me dão várias sugestões de casos também, eu anoto tudo, então eu vou esperar vocês na live também. Me segue lá no Instagram, último aviso, lá eu não falo sobre crimes, lá sou eu, meu dia a dia, se quiser, tô por lá também, tá bom? Um beijão, se cuidem, eu espero vocês na live e num próximo vídeo. Tchau!